Fala aí, pessoal do terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem com a graça de Deus, né? Vamos aí para a nossa oitava aula de matemática, onde na aula de hoje a gente vai estar fazendo a correção, né, do exercício anterior, referente à soma dos termos, né, de uma progressão aritmética, né? A gente começou a ver soma dos termos na aula anterior. Eu passei a ficha de exercício de número 5, se eu não me engano foram 3 questões. Então a gente vai estar corrigindo hoje, né? Porque com certeza, né, tem aí as dúvidas, a gente vai tirando aí essas dúvidas, sanando aí essas dificuldades e acrescentando mais algumas questões na ficha de número 6, para que depois dessa correção ver aí se a gente já domina um pouco mais o conteúdo, tá bom assim? Então vamos aí à correção do exercício. Na primeira questão diz o seguinte: a soma dos 10 termos de uma progressão aritmética é igual a menos 35. Se o último termo é igual ao número de termos, então qual é o primeiro termo? Opa, que doidice é essa, né? Se o último termo é igual ao número de termos. Vamos com calma, né? Vamos separar os dados com calma, sem nenhum problema, para que a gente consiga chegar no resultado, né? Então vamos separar aqui os dados da questão. O que é que o enunciado está trazendo para a gente aqui? Ó? A soma dos 10 primeiros termos. Então, n é 10. Quando fala a soma dos 10 primeiros termos, significa que n é 10. Está falando que essa soma é igual a menos 35. Então, a soma dos 10 primeiros termos é menos 35. Ok. Vamos agora para o problema da interpretação aqui. Se o último termo... Quem é o último termo? É o A10. Se o último termo é igual ao número de termos, são quantos termos? Não são 10 termos? Né? Se ele é igual ao número de termos, então qual é o primeiro termo? A pergunta quer saber qual é o primeiro termo. E está falando que o último termo, ou seja, o A10, ele é igual ao número de termos. Se ele é igual a n, que é o número de termos, então esse último termo ele vai ser quem? 10. Então o problema desse enunciado era a gente perceber isso daqui, que esse último termo, que é o A10, quando fala que ele é igual à quantidade de termos, então ele vai ser igual a 10. E aí agora pede que a gente determine o primeiro termo, ok? Tá aí a fórmula da soma dos termos. A gente vai substituir os valores. A soma dos termos é menos 35. O A1 nós não temos, né? É o que a gente quer descobrir. O último termo é 10 e n também é 10, porque está falando que o último termo é igual à soma dos termos. Beleza? O que a gente pode fazer aqui, né? Deixa eu ver aqui. Pronto. O que a gente pode fazer aqui é o seguinte. Eu posso pegar esse 10 que está aqui multiplicando e posso dividir por esse número que está aqui embaixo. Eu não posso dividir essa parte aqui de cima, porque aqui eu tenho uma soma, ok? Aqui eu não posso mexer. Mas esse número que está aqui fora, que é um sinal de vezes, que subtende-se, que aqui embaixo dele é como se tivesse o número 1, então esse 10 está em cima. Eu consigo dividir ele por 2, se você quiser. Se você não quiser, vai resolver a parte de cima normal. E no final é que você vai dividir por 2. Mas se você quiser, se ele for um número par, você divide, né? Já dá uma simplificada aqui. E é o que eu fiz, né? 10 dividido por 2, 5. E aí nós temos essa sentença sem a fração, né? Agora nós temos uma multiplicação com um parênteses. Então, nós temos agora um polinômio, onde esse 5 vai multiplicar o primeiro termo e depois ele vai multiplicar aqui, ó, o segundo termo. Tá certo? Ele tem que multiplicar esses dois que estão dentro do parênteses aí. Então, 5 vezes A1, 5A1, mais 5 vezes 10, 50. Agora é a gente organizar. Uma maneira mais fácil é passar esse 50 positivo para o lado de cá, vai ficar negativo. O menos 35 a gente repete. Agora a gente resolve aqui essa subtração. Como os sinais são iguais, repete o sinal e soma. Então, menos 85 igual a 5A1. O 5 está multiplicando, passa dividindo. Então, nós temos menos 85 dividido por 5.
vai dar para dividir, né? Vai ficar menos 17. Então, o primeiro termo dessa progressão aritmética é justamente o menos 17. Beleza? Vamos aí para a segunda questão, que foi uma questão de vestibular da PUC do Rio de Janeiro, que nos diz o seguinte, ó, temos uma progressão aritmética de 20 termos, ó, 20 termos, onde o primeiro termo é igual a 5. A soma de todos os termos dessa progressão aritmética é 480. O 10º termo é igual a... Veja, está dizendo aí que na sequência tem 20 termos. Está falando que o primeiro termo é 5. E a soma de todos os termos, quando fala a soma de todos os termos, tem quantos termos? A soma dos 20 termos. A soma desses 20 termos é 480. Vem a pergunta, qual é o 10º termo? O 10º termo. Só que na hora de fazer o cálculo eu consigo encontrar o 20º termo. Mas a pergunta não quer o 20º. A pergunta quer o 10º. Peraí, professor, não entendi. Por que dá para encontrar o 20º? Porque quando o enunciado falou que tem 20 termos, então eu consigo achar o A20. Mas a pergunta não quer o A20. A pergunta está querendo o A10. Né? Então, o que é que a gente vai fazer aqui? A gente precisa, antes, então, achar esse A20 aqui primeiro, para que depois a gente faça um outro procedimento, até poder chegar nesse 10º termo aí. Tá bom? A gente poderia aqui... Não, ainda não dá não, né? Eu ia dizer para a gente tentar usar o teorema de Chutágoras aqui e vai tentando até bater o resultado. Mas nem o teorema de Chutágoras aqui dá para a gente usar não. Certo? Então vamos com calma. Primeiro passo aqui é a gente achar esse A20. Então a gente substitui o que já tem, né? A soma, que é 480. O primeiro termo, que é 5. E o A20 é o que a gente vai descobrir agora. Não é o que está pedindo, mas é o que dá para a gente descobrir agora. E o N aqui é 20. Ok? Vou fazer a mesma coisa que fiz no exemplo anterior. Vou dividir aqui, ó, 20 por 2, 10. Esse 10 aqui é um polinômio. Eu vou multiplicar com o que está dentro do parênteses. Tá? Então, 10 vezes 5, 50. 10 vezes A20, 10 A20. E aí a gente tem essa sentença daqui. Vou pegar esse 50 positivo, passar para o primeiro membro, ele fica negativo. Lembre-se que tem que trocar esse sinal aqui, ó. Ele é positivo, quando passou, ó, ele ficou negativo. E repete o 10, né, a 20 aqui. Subtrai 480 de 50, vai ficar 430. O 10 está multiplicando, passa dividindo. Pode aqui cortar o 0. 43 dividido por 1, 43. Beleza. Só que o 43 ele não é o resultado. 43 é o A20. Tá? Aí eu vou agora pegar os dados que nós já temos. Deixa eu voltar aqui uma coisa. Aqui, ó. A gente tinha apenas isso aqui no enunciado. Aí nós não sabíamos quem era o A20. Descobrimos fazendo o cálculo anterior, né, que ele vale 43. Tá bom? Agora, o enunciado está pedindo o A10. Beleza. Só que para descobrir esse A10, a gente precisa saber quem é a razão. Para que a gente use a fórmula e descubra o A10. Então, eu vou ter que fazer um cálculo novamente com esse A20. Só que agora eu não vou usar a fórmula da soma. Vou usar a fórmula do termo geral. Vou usar a fórmula do termo geral para descobrir quem é a razão. E aí, quando a gente souber a razão, a gente consegue descobrir o 10º termo. Beleza? Então, vamos substituir aqui trabalhando ainda com o A20. Então, esse AN, que é o A20, é 43. A1 é 5. N, 20. Por enquanto, a gente está fazendo o cálculo usando quantidade de termos 20. E a razão é o que a gente quer descobrir. Resolve primeiro o parênteses. 20 menos 1, 19. 19R. E aqui eu já adiantei. Ó, esse 5 positivo passa para o primeiro membro, ele fica negativo. Ok? Chegou aqui, a gente subtrai 43 menos 5, 38. 38 igual a 19R. 19 está multiplicando, passa dividindo. Nós temos aí 38 dividido por 19, que vai dar 2. Encontramos a razão é 2. Se você quiser agora, não precisa nem usar a fórmula de novo. O primeiro termo não é 5?
Só é vocês somando de 2 em 2. 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23. O 10º termo vai ser 23. 23 é o resultado, porque a gente vai somar de 2 em 2. Lembrando que o primeiro termo é 5, beleza? Mas eu vou fazer usando a fórmula para encontrar o 10º termo. O primeiro termo é 5. N agora é 10, é o 10º termo que você quer descobrir, e a razão é 2. Resolve primeiro o parênteses, né? Vai ficar aqui 10 menos 1, 9. 9 vezes 2, 18. Lembrando que primeiro resolve a multiplicação, depois é que a gente resolve a soma. 18 mais 5, 23, que foi o que eu falei para vocês. 23 é o 10º termo, ok? Eu sei que ficou um pouco extenso, mas para a gente chegar nesse 10º termo, a gente tem que primeiro descobrir quem era o A20, depois descobrir a razão. Aí sim daria para encontrar o 10º termo, seja usando a fórmula do termo geral novamente ou encontrando os termos da progressão, ficaria a seu critério. E a terceira questão, a soma dos termos de uma PA é dada por Sn igual a n ao quadrado menos n, onde n vai ser 1, 2, 3 e sucessivamente, né? Então, o 10º termo da PA vale. Veja, aqui já está dando a fórmula da soma. A gente quer saber qual é o 10º termo. Esses números que aparecem aqui não são os termos, são os números que eu vou colocar no lugar do n para resolver. Então, esse conjunto que eu vou formar aqui é o conjunto da soma, para que depois eu consiga encontrar esses termos. Então, vamos lá. A fórmula da soma que foi dada no enunciado foi essa fórmula daqui. Se eu colocar 1 no lugar do n, vai ficar assim, ó, 1 ao quadrado menos 1. E aí eu resolvo isso e descubro o primeiro valor da soma. Quanto é 1 ao quadrado? 1 ao quadrado é 1 vezes 1. 1. 1 menos 1, 0. Então, o que quer dizer? Quer dizer que se eu pegar o primeiro termo dessa sequência, o resultado, a soma, lógico, é um termo só, eu não consigo somar, né? A soma desse valor é 0. Então, consequentemente, esse termo tem que ser o quê? 0, tá certo? Só que aqui eu não estou colocando os termos, eu estou colocando a soma. Mas o primeiro termo dessa sequência é 0. Vamos para o segundo. N agora é 2. Substitui na fórmula. Aí, 2 ao quadrado é 2 vezes 2, 4. 4 menos 2, 2. 2 é a soma de dois termos agora. Se eu pegar dois termos e somar, a soma tem que dar 2. Só que eu tenho que lembrar que a soma do primeiro termo aqui é 0. Então, o primeiro termo dessa sequência é 0. Eu tenho que somar 0 com quanto para dar 2? Eu tenho que somar 0 com 2. Então, o primeiro termo da sequência é 0 e o segundo termo da sequência é 2. Vamos para o terceiro. N agora é 3. Substitui na fórmula da soma. 3 ao quadrado menos 3. 3 ao quadrado, 9. 9 menos 3, 6. Então, se eu somar os 3 primeiros termos da sequência, tem que dar 6. Ok? Se eu colocar um 4 agora no lugar do n, vai ficar 4 ao quadrado menos 4. 4 ao quadrado é 4 vezes 4. 4 vezes 4, 16. 16 menos 4. 16 menos 4, 12. Então, se a gente somar os 4 primeiros termos da sequência, tem que dar 12. E aí agora eu tenho aí infinitas possibilidades. Lembrando que se a soma, agora eu vou encontrar essa progressão aritmética. Vamos lá. A soma do primeiro termo tem que dar 0. Então, esse primeiro termo vai ser quem? 0. Se eu somar o primeiro termo com o segundo termo, tem que dar quanto aqui? 2. Se o primeiro termo é 0, o segundo termo, consequentemente, vai ser quem? 2. Porque 2 mais 0, 2. Está aqui. Agora, o próximo termo que eu encontrar aqui, quando eu somar com o 2 e com o 0, tem que dar quanto? Ó? 6. 0 mais 2, 2.
2 eu vou ter que somar com quanto para dar 6? 2 eu vou ter que somar com 4. Essa é a sequência. 0 mais 2, 2. 2 mais 4, 6. Ok? E agora, somando isso aqui dá 6. O próximo termo agora, quando eu somar, vai ter que dar quanto aqui, ó? 12. Então, somando aqui dá 6. Para dar 12, eu tenho que colocar um 6 aqui. Porque 0 mais 2 dá 2. 2 mais 4 dá 6. 6 mais 6, 12. E sucessivamente. E aí eu percebo que se eu olhar para essa sequência aqui, ó, essa sequência está aumentando de quanto em quanto? Ó? De 2 em 2. Como a pergunta quer que a gente determine o 10º termo, a gente não precisa usar a fórmula. É só continuar aqui. Ó. 8, 10, 12, 14, 16, 18. Só é contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10º termo da progressão aritmética vai ser 18. Ok? Então, 18 aí é o nosso resultado aí dessa questão. Beleza? Bom, e aí para a gente continuar, né? Para ver se a gente consegue sanar as dificuldades, estou trazendo para vocês mais 3 questões. Essa última aqui é uma questão novamente de vestibular da PUC, né? Que é uma universidade muito conceituada, né? Mas a ideia de resolver parecida com essas do exemplo aí, dos exemplos anteriores,